Sei de santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 17 de março, um dia bastante importante para muitos países da Europa e também da América do Norte. Hoje é dia de São Patrício. São Patrício que é o patrono, o padroeiro da Irlanda. E também é um santo muito venerado nos Estados Unidos, porque houveram muitos descendentes irlandeses que foram para aquele país e levaram junto consigo a devoção a esse grande santo da Igreja Católica. Vamos conhecer a história desse santo? São Patrício nasceu numa família nobre, uma família também muito católica. O seu pai era um católico fervoroso e o seu avô era padre. Lembrem-se que naquela época os padres podiam se casar, ainda não havia sido instituído o celibato obrigatório dentro da Igreja Católica. E assim, nós temos São Patrício como neto de um padre, mas ele, na sua primeira idade, na sua adolescência, na sua infância, ele não se sentia muito chamado, por assim dizer, a uma vida religiosa, a uma vida de sacerdócio. Só que quando ele tinha 16 anos de idade, é bom lembrarmos que São Patrício nasceu na Inglaterra, numa vila que era do seu próprio pai. O pai dele havia criado aquela vila. Era um homem rico, como nós dissemos no começo dessa história. Mas um dia, povos da Irlanda, piratas, entraram na Inglaterra de uma forma sorrateira e o que eles faziam? Eles sequestravam, principalmente jovens, para levá-los como escravo para a Irlanda. E eis que um dia Patrício acabou caindo nas mãos desses piratas. Foi sequestrado, levado para a Irlanda e obrigado a trabalhar em serviços pesados, duros, em um lugar cheio de pessoas rudes e muito brutas ao seu redor. Ele tentou escapar, tentou fugir 2 vezes, mas sem conseguir. Na terceira vez ele conseguiu escapar e voltou para sua terra natal. E quando ele voltou para a Inglaterra, ele tomou a firme decisão de que seria um padre missionário, e levaria a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente entre os povos pagãos, principalmente naquele lugar onde ele viu que precisava tanto daquela palavra, que era a Irlanda. E assim ele foi para a França para terminar os seus estudos. De lá voltou como um padre em que ele tinha não só um sacerdócio dentro de si, mas também aquela veia missionária. Ele queria levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo a lugares distantes. E olha só, na França ele se tornou amigo de um outro grande santo, São Germano. Pois é, se você quer ser santo, seja amigo de um santo. Olha aí a história de Patrício repetindo isso que nós aprendemos com Santo Orione. E assim, ele voltou para a Inglaterra e foi espalhar a palavra de Jesus Cristo, principalmente entre os povos pagãos. É bom lembrar que nessa época, na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda, haviam os povos celtas, que cultuavam os druidas, as forças da natureza, e não tinham nada de cristãos, não eram também monoteístas, eram politeístas. E assim Patrício e Germano foram levar a palavra de Deus a muitos desses povos na Inglaterra. Mas no ano de 432, o bispo que era encarregado da missão da Irlanda, Dom Paládio, ele acabou morrendo. E o nosso querido Patrício foi sagrado bispo para assumir o lugar de Paládio. E assim ele viajou de volta para a Irlanda para levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo até aquele país onde ele foi um dia escravo, onde ele esteve preso um dia. E lá ele fez um trabalho maravilhoso, praticamente por 30 anos. Nesse período ele construiu mosteiros, igrejas, hospedarias para as pessoas que precisavam de tratamento médico. Foi um grande evangelizador. Ele tornou a Irlanda um país inteiramente católico e principalmente respeitando as outras pessoas. Quem não queria sair do paganismo e aderir à religião católica não era perseguido e nem era recriminado. Ele dizia que o respeito era necessário para que todos pudessem também ser respeitados. E isso ele levou como lema de vida. Nesse período, sabe-se muito a respeito de São Patrício, que ele usava um trevo de 3 folhas para explicar e pregar a respeito da Santíssima Trindade, do Deus unitrino. Era um trevo,
mas o trevo tinha 3 folhas e através desse simbolismo ele explicava que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um mesmo, apesar de 3 pessoas. E outra coisa que é atribuído a São Patrício é que ele teria expulso todas as cobras da ilha da Irlanda. Isso é um fato controverso. Outra coisa que é atribuída a São Patrício é a forma como nós conhecemos hoje da confissão auricular. Naquela época, no começo do cristianismo, a confissão era feita de forma pública. Cada pessoa se levantava e dizia os seus pecados publicamente, não só para o sacerdote, mas para toda a Assembleia. Foi São Patrício que instituiu essa forma de confessar em particular, em privado e de forma auricular entre o fiel e o sacerdote. E isso se espalhou depois por toda a Igreja Católica, por todo o mundo, e é a forma mais adotada hoje em dia no mundo católico. Morreu no dia 17 de março do ano de 461 e até hoje, naquele país da Irlanda, é um feriado considerado um dos feriados mais importantes do ano, e isso também acabou se espalhando para outros países do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, em que na cidade de Nova York, principalmente em Manhattan, tem aquela parada de São Patrício, que é conhecida por muitas pessoas em todo o mundo, muito famosa, com balões sendo arrastados pela avenida e as pessoas vestidas principalmente de verde, para lembrar a terra natal, a terra da Irlanda, e também a forma como São Patrício é representado, sempre de verde. Se você gostou dessa história de São Patrício, compartilhe com seus amigos, nos ajude a evangelizar, deixe o seu joinha também e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você poder receber, sempre que produzidos, os vídeos aqui do nosso canal no YouTube da Desterro FM, principalmente por esse nosso quadro Conhecendo os Santos. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Até amanhã com mais uma história de um santo. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.